minoria do meu coração, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre por que eu optei pelo setor público. Olá, minoria, tudo bom? Muitas pessoas ficam em dúvidas em se investem no setor privado, no setor público. E por quê? Por quê? Já fizeram essa pergunta? Por que eu escolhi o concurso público, o setor público? Por causa de dinheiro? Né? Status? Por quê? Na verdade, a minha história ela é diferente. Quando eu completei 18 anos, faz tempo. Quando eu completei 18 anos, eu estava fazendo inglês no IASG, intermediário. E eu tinha terminado todos os cursos de informática da Datacomp naquela época, 98. Meus pais faziam um esforço muito grande para me proporcionar, porque eles acreditavam que eu tendo um bom currículo, eu ia ser aceita no mercado de trabalho. E eu também pensava a mesma coisa. E aí eu comecei a deixar os meus currículos. Aos 18 anos eu já tinha terminado o ensino médio. E incrível, todos os meus currículos eram aceitos. Eu era chamada em todas as entrevistas. Mas aí, quando eles me viam, eles não queriam a mim. E aí eu comecei a perceber que sempre eu, que estava com um currículo muito bom, sempre fui muito boa aluna, e com um currículo de informática impecável, digitação impecável, curso de inglês, sempre estava eu e uma menina branca, loirinha. Ela sempre ganhava, mesmo ela estando ainda cursando o ensino médio ou não tendo o currículo, nem sabendo mexer, né? Tinha umas que nem tinha visto um computador ainda à sua frente, mas elas eram aceitas. E eu comecei a perceber que o mercado de trabalho não me aceitava, o mercado de trabalho privado. E quem queria me contratar era para trabalhos operacionais, né? Então eu comecei a perceber que se eu quisesse entrar no mercado de trabalho, eu tinha que começar na área da faxina, na áreas de operador de chapa dessas lojas grandes aí de hambúrgueres, né? Nada contra, mas eu tinha currículo para ter outros cargos, para ocupar outros cargos. E aí eu me chateei assim, eu fiquei tão decepcionada, sabe? Eu lembro disso. E eu arrumei um emprego numa loja de construção, consegui com muito esforço, fizeram uma prova e eu fui selecionada nessa prova. E eu lembro que eu comecei a trabalhar ali, né, um trabalho operacional mesmo. E a dona chegou assim em mim, eu tava saindo, ela falou assim: você vai pra onde? Eu falei: eu vou fazer inglês, eu faço inglês. Ela: inglês? Pra que você faz inglês? Eu falei: pra melhorar o meu currículo. Eu falei assim: meu amor, inglês é para as pessoas que vão para o exterior, né? Que trabalham em multinacionais. E isso você nunca vai conseguir. Foi essa frase que eu recebi. Gente, isso foi um balde de geografia tão grande que até hoje eu lembro. Eu até comentei com meu marido que eu tenho tanta vontade de voltar nessa loja, porque é uma loja familiar, e falar com essa mulher, sabe? Porque como é que alguém tem a coragem de subestimar o outro, de dizer: você nunca vai conseguir, você nunca. Então, a comunidade negra, ela é tão inferiorizada que as pessoas realmente elas se sentem bem ou se sentem com o direito de dizer isso pra você: você nunca vai conseguir. Isso me entristeceu muito. E aí me potencializou a começar a estudar. Eu comecei a pensar, só que ainda não tinha iniciado. Aí eu fui pro estado do Pará. Fui passar por um processo seletivo de um grande supermercado que tinha lá, que estava selecionando pessoas, também para o trabalho operacional. E ali eu fiz as provas, eu tirei o primeiro lugar nas provas, primeiro lugar. Na hora da entrevista, e eu percebi
que esse, na verdade, não era nem cargo operacional, era um cargo de subgerente. E aí eu percebi que na hora da entrevista eu olhei assim, só tinha eu de negra, né? Mas tá bom, tudo tranquilo. E aí eu passei em primeiro lugar nos testes que tinham lá. Quando me chamaram e eu levantei, até hoje eu lembro da cara da mulher que ia me entrevistar. Quando eu levantei, a mulher fez uma cara de... E aí tá. Eu percebi que com as outras meninas ela olhava olho a olho, sabe? Ela interagia muito bem comigo, ela só fez as perguntas e fazia. Aí tá, tudo bem. E a regra era o quê? A regra lá nessa empresa era quem passasse, tirasse 7 na prova escrita, ia pra outra etapa. Entendeu? Ia pra outra etapa. Tá, eu tirei 10, fui tranquila, e me arrumei pra ir pra outra etapa. Quando eu cheguei lá, a moça falou assim, não, seu nome não tá aqui. Eu falei, não, mas a regra é que vai pra próxima etapa quem passou, e eu tirei 10 na prova. A menina, não. Aí eu falei, você pode ir lá ver o que aconteceu? Aí ela foi perguntar pra essa que fez. Aí a menina falou assim, diga pra ela que ela não foi aceita. Só isso. E eu saí dali chorando, sabe? E eu falei, eu vou estudar. Sabe o que eu fiz? Comecei a dar aula particular. Eu comecei a perceber que eu trabalhando em casa, eu ganharia mais. E eu não passaria por esse tipo de humilhação, sabe? Não passaria. De pessoas determinarem qual é o trabalho. Olha, você só serve para área de faxina, você só serve para trabalhar, sabe, para não passar por esse tipo de vergonha. Eu comecei a não querer mais ir para o setor privado. E aí, não fui. Comecei a dar aula em casa para ter um pouco de dinheiro, abri uma escolinha de educação infantil, porque eu tinha iniciado meu curso de pedagogia na época, e abri uma escola, e ali eu comecei a ter um dinheirinho. Só que também não dava certo, não deu certo esse meu empreendimento. E eu sempre tive o sonho de ir para o setor público. E lá no meu empreendimento também não me dava dinheiro, me dava mais despesa, porque tu sabe, escola, o número de pessoas que não pagam é grande, né? E aí eu comecei a me entristecer e eu comecei a estudar. Foi esse período que eu comecei a estudar. Em 2008, estudei, e aí, como vocês conhecem a história, passei na COSAMPA. Porque o concurso público, gente, apesar que ainda para a comunidade negra, por causa dos nossos estudos fracos, é difícil a gente alcançar, e eu estudei numa época que infelizmente não tinha a política de cotas, é a porta, sabe, que tá ali aberta, de fazer, ó, você vem aqui, você vai fazer uma prova e você vai ser aceita. Não tem como alguém dizer pra você, ai, você é negra, você é negro, você não quer. Apesar que quando a gente entra, a gente também sente ainda a discriminação, mas você tá lá, você passou, você tem os mesmos direitos que os demais servidores, entendeu? Então foi por isso que eu fui pro setor público, porque o setor privado simplesmente me vomitava. Essa é a palavra, ele não me aceitava de jeito nenhum. E eu percebi que eu podia ter o currículo que fosse, que eu não ia ser aceita. E eu lendo o livro da Djamila Ribeiro, recentemente, o manual antirracista, e ela diz isso, que ela tinha cursos de inglês, ela já tinha se formado na universidade, e ela não conseguia emprego, e as pessoas só queriam oferecer para ela emprego operacional, e eu me vi naquilo ali. E eu pensei, foi a melhor decisão que eu fiz, foi ir para o setor público. Porque, por mais que eu tivesse um currículo brilhante, eu não iria conseguir galgar grandes empresas. Então, quantos CEO negros você conhece que estão em cargos importantes? A gente quase não vê. Isso é real, né? Não precisa a gente fazer muito esforço para a gente perceber que isso é real. E mesmo assim, fizeram pesquisas, fizeram um levantamento de pesquisas para verificar que os negros não estão em cargos importantes. A comunidade negra não ocupa cargos. E mesmo assim foi necessário fazer pesquisas, fizeram pesquisas e incrível. Perceberam que no setor público não há, né? Não há
grande representatividade. O Lewandowski, no voto dele a favor das cotas, ele citou uma pesquisa do IBGE que disse que entre os magistrados no Brasil, 1,4% eram negros. Aí me pergunto, uma população que é maioria, mais de 50% da comunidade brasileira é negra, por que a gente não se vê nesses espaços? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por que a gente não se vê? Então, meus caros, eu estou no setor público porque foi o setor público que me abraçou e que não fez distinção de mim. Realmente foi ele que mostrou. Aqui não fazemos distinção de raça. Então venha. Então, você que está aí, que ainda pensa setor privado e setor público, venha de braços abertos para o setor público e lá no setor público faça a diferença. Então, minoria do meu coração, se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha com os amigos, né? E vamos sim lutar por representatividade negra no setor público, ok? E você que me assiste, que sonha em entrar no setor público, mas está com algumas dificuldades, me procura nas minhas redes sociais, no Instagram, manda um direct lá para mim, que a gente pode conversar. E aqui na consultoria Binchain, o tratamento é humanizado e um preço que você pode pagar. Então, se você quer minha ajuda, me procure. Um beijo pra você. Tchau, tchau.